Vamos lá resolver essa questão de velocidade escalar média que eu coloquei como um quiz do canal. E essa daí foi uma questão que teve uma taxa de acerto muito baixa, né? Acabei de olhar a estatística dessa questão aqui, né, que eu coloquei, o quiz A Ilusão da Viagem Rápida. 122 pessoas tinham respondido a esse quiz e a porcentagem de acerto, né, das pessoas que escolheram a resposta correta era de 25%, tá? A maioria das pessoas colocou como a velocidade média dessa viagem como se fosse a média aritmética, né, das duas velocidades que foram dadas, né, aqui nessa questão. E a gente vai ver por que não é a média aritmética de 60 km por hora e 90 km por hora. Então a questão é a seguinte, né? Uma família viaja para a praia. Na ida, devido ao tráfego intenso, a velocidade escalar média do carro é de 60 km por hora. Na volta, pelo exato mesmo caminho e com a estrada livre, a velocidade escalar média atinge 90 km por hora. Considerando o trajeto completo ida mais volta, qual foi a velocidade escalar média de toda a viagem? Então, algumas coisas, né, com relação a esse enunciado. Primeiro, a gente está tratando de velocidade escalar média, certo? Por que a gente está utilizando a velocidade escalar média? Porque para essa situação que a gente está analisando a viagem, né, do carro entre uma região e a praia, se você considerasse não a velocidade escalar, mas a velocidade vetorial, então você iria ter que considerar o deslocamento vetorial desse carro, né? Variação do espaço como um vetor. Nesse caso, como o carro terminou a viagem, né, o trajeto completo, no trajeto completo, como o carro retornou para o ponto inicial, né, que imagina que seja a casa dessa família, então, deslocamento vetorial, variação do espaço, seria zero, tá, do ponto de vista vetorial. Por que não é interessante a gente utilizar, né, a velocidade aqui, a velocidade média como um vetor? Porque nesse caso o carro fez uma viagem e tiveram recursos, né, que foram consumidos nessa viagem, né? A pessoa gastou o combustível, ela demorou um determinado tempo para ir para aquele local. Então, apesar de ter situações na física que é muito mais preciso, né, e é uma ferramenta muito mais adequada a você tratar do ponto de vista vetorial, nesse caso aqui não é o nosso objetivo, porque se você calcular, né, a velocidade média vetorial, como deslocamento vetorial é zero, então você vai chegar numa velocidade média, né, do ponto de vista vetorial que é zero. E você não vai ter muita conclusão aqui, né, não tem muito o que você analisar nessa questão. E até se eu fosse considerar o deslocamento escalar aplicado sobre todo o trajeto completo de ida e de volta, a gente sabe, né, que o deslocamento escalar, variação do espaço, a gente calcula como espaço final menos espaço inicial, né? Ou então também podemos chamar de posição final menos posição inicial. Então, se eu for aplicar o deslocamento escalar sobre o trajeto completo, que eu vou obter é que, como ele volta exatamente para a mesma posição inicial, né, como eu vou mostrar aqui para vocês, né, no diagrama que eu montei, indo de casa para a praia e depois da praia de volta para casa, né? Se eu for aplicar o deslocamento escalar na ida, né, no trajeto completo, ida e volta, você volta para a mesma posição, então seu deslocamento escalar seria zero. Então, na verdade, o que eu vou fazer é que eu vou aplicar a fórmula da velocidade média, né, que é ΔS, variação do espaço sobre ΔT, para cada trecho separadamente, tá? Vou aplicar a velocidade média só na ida, aqui eu vou ter, né, um referencial apontando no sentido em que eu estou me movendo, né, de casa para a praia, e aí vou aplicar a velocidade média como ΔS sobre ΔT, e depois vou inverter o sentido do meu referencial, tá? Exatamente porque eu vou estar me movendo no sentido contrário, né, da praia para casa. E aí, mais uma vez, eu vou aplicar velocidade média, ΔS sobre ΔT, porque eu vou querer saber alguns parâmetros, como o tempo, né, que demora para eu fazer cada um desses trechos, tá? Mas vou aplicar para cada um deles separadamente, exatamente porque não faz muito sentido aplicar deslocamento escalar para o trecho como um todo, porque eu teria um ΔS igual a zero, tá? Então,
o que é que acontece? Quando se fala nessa questão em velocidade escalar média, né, para o trajeto como um todo, na verdade o que a gente vai fazer é aplicar distância percorrida dividido pelo tempo total de viagem. Tá? Isso aí é o que a questão está pedindo para a gente fazer. Velocidade escalar média, você calcula como distância total percorrida, que vai ser a distância na ida mais a distância na volta, dividido pelo tempo total que demorou para eu fazer o trajeto de ida mais o trajeto de volta. E na explicação lá da alternativa correta, está lá explicando, né, que é justamente o que a gente vai ver aqui, que na verdade a velocidade média, quando você calcular, ela vai ser inferior, vai ser um valor inferior à média aritmética entre 60 km por hora e 90 km por hora. Né? Média aritmética é eu pegar essas duas velocidades, somar, né? Dá 150 e dividir por 2, já que eu estou somando duas velocidades. Né? Daria 75 km por hora. Por que a resposta não é 75 km por hora? Porque se você vai fazer o mesmo percurso, né, de ida e de volta, você vai sair da sua casa, você vai para a praia, você vai ter um determinado deslocamento escalar e você vai ter a mesma distância, né, para percorrer da praia de volta para casa, certo? Então você tem a ida, tem a volta, a distância não muda nesses dois trajetos. O que é que vai mudar? Se na ida a minha velocidade média foi de 60 km por hora, então eu vou demorar mais tempo durante a ida do que durante a volta, né, que eu faço com uma velocidade de 90 km por hora. Então imagina, se durante a ida eu tenho uma velocidade menor e eu passei mais tempo, né, por causa dessa velocidade menor, velocidade média de 60 km por hora, eu passei mais tempo durante a ida do que durante a volta, então como eu tenho que fazer, né, uma divisão, quando você vai calcular a velocidade média, você vai dividir pelo tempo total. Então, o fato de eu passar mais tempo com a velocidade menor vai trazer a minha média para baixo. Então, como é que eu vou resolver essa questão, né? Eu sei como é que se calcula a velocidade média. Velocidade média seria a distância total percorrida. E eu tenho que dividir a distância total percorrida pelo tempo total que eu demorei para fazer essa viagem de ida e volta. Então, meu objetivo é o quê? É saber qual é a distância total percorrida e saber qual foi o tempo total que eu gastei para ir e voltar. Se eu souber essas duas informações, eu consigo calcular qual é a velocidade média no trajeto completo de ida e volta. E é isso que a gente vai fazer. Na ida, né, meu deslocamento escalar ΔS, vou chamar de D, vai ser um trajeto desse, né? Então, de casa para a praia eu vou chamar de D e a volta também vai ser D, tá? Seria a distância entre um e outro. Na ida, velocidade média 60 km por hora. Na volta, né, é o mesmo trajeto, a mesma distância que eu vou ter que percorrer, também deslocamento escalar D, sendo que minha velocidade média vai ser de 90 km por hora. Né? Então, eu tenho uma velocidade maior, mas eu vou fazer o trajeto mais rápido, exatamente por causa dessa velocidade maior. E aí eu tenho que me lembrar de como é que eu calculo velocidade média. Velocidade média vai ser o deslocamento escalar, a distância percorrida, dividido pelo intervalo de tempo que demoro para percorrer essa distância. E aí, ver aqui o que está faltando, né? Está faltando eu descobrir quanto tempo eu demorei no trajeto de ida e quanto tempo eu demorei no trajeto de volta. E eu vou obter esses tempos justamente aplicando a velocidade, a equação, né, da velocidade média, primeiro só para o trajeto de ida e depois só para o trajeto de volta. Tá? Aplicando para o trajeto de ida, velocidade média, distância sobre tempo. E aí, né, eu vou passar esse ΔT para o outro lado, multiplicando velocidade média, e velocidade média eu vou trazer aqui para a direita, vai passar dividindo, tá? Vai inverter a posição do ΔT e do valor da velocidade média. Então, o tempo que demora em um trajeto desse vai ser o deslocamento escalar, a distância percorrida no trajeto, dividida pela velocidade média naquele trajeto. Então, quanto tempo demorou para eu sair de casa, né? No caso aqui, essa família, sair de casa e chegar na praia. Esse ΔT de ida vai ser o quê? A distância que eu tenho que percorrer, dividido pela velocidade média nesse trajeto. Então, distância dividido por 60 km por hora. E na volta, né, a mesma equação, sendo que aí vai mudar a velocidade média. Na volta, eu tenho o mesmo deslocamento escalar, D,
dividido agora por uma velocidade média de 90 km por hora. Então perceba que agora eu tenho todos os dados para resolver essa questão e encontrar qual é a velocidade média no trajeto inteiro, tá? Quanto é que é a distância total percorrida, né? A distância no trajeto completo. Na ida eu tenho D, na volta eu tenho D, D mais D é 2D, tá? Então 2D vai ser minha distância total percorrida. Quanto tempo eu demoro para percorrer esse trajeto completo? Demoro ΔT de ida, né? Variação do tempo na ida, mais a variação aqui de tempo na volta. Na ida, o tempo que eu demorei foi a distância do trajeto dividido por 60 km por hora. E na volta, o tempo que eu demoro vai ser a distância total percorrida dividido por 90 km por hora. E aí agora a gente vai fazer o nosso cálculo aplicando a equação de velocidade média agora para o trajeto como um todo, né? Que é o que a questão pede para calcular a velocidade escalar média de toda a viagem. Então tá aí, aplicando a equação da velocidade escalar média para todo o trajeto. Então eu vou ter que velocidade média no trajeto como um todo é a distância total dividido pelo tempo total, distância total D mais D, tempo total ΔT de ida mais ΔT de volta, D mais D é 2D, e aqui, né, continua a mesma soma no denominador. Vou substituir o que eu tinha no slide anterior, tá? Velocidade média vai ser 2D, ΔT de ida, ΔT de volta, uma soma. Quem foi que eu calculei para o tempo de ida seria D sobre 60, para o tempo de volta D sobre 90. E aqui eu tenho que fazer o quê? Mínimo múltiplo comum, né, entre 60 e 90 é 180. E aí vai ficar o quê? 180 dividido por 60 dá 3. 3 vezes D, 3D. 180 dividido por 90 é 2. 2 vezes D, 2D. Né? Então, consegui somar essas duas frações, colocando no mesmo denominador 180. Quando eu somo 3D com 2D dá 5D. Né? E aqui eu tenho uma divisão, né, de frações. Apareceu uma fração aqui já dentro de uma fração que já existia, certo? Então, eu posso pensar que esse numerador aqui seria uma fração também, né? Seria 2D sobre 1, dividido por essa fração aqui embaixo, tá? Como é que a gente divide frações? A gente repete a primeira, tá aqui, né? 2D, ou se você quiser imaginar como uma fração, seria 2D dividido por 1, vezes o inverso da segunda, tá? Então, 180 que está aqui no denominador, vai passar para o numerador, 5D vem aqui para baixo. E aí, o que a gente pode fazer? Eu tenho um D aqui na parte de cima, tenho um D aqui nesse denominador dessa fração. Esses dois Ds, eles podem cancelar, ok? O que é que isso quer dizer? Para essa situação dessa questão, independe de quanto equivale essa distância entre a casa da família e a praia, certo? Independentemente dessa distância, para a situação dada na questão, né, que na ida você vai fazer o percurso com 60 km por hora de velocidade média e na volta vai ser uma velocidade escalar média de 90 km por hora, independentemente de quantos quilômetros é a distância entre esses dois pontos, eu vou ter exatamente a mesma velocidade média, certo? É isso que quer dizer eu ter cancelado esse D aqui, e é justamente por isso que a questão não fala qual é essa distância. Já entende, né, quando você formula a questão, que essa variável ela vai ser cancelada ao longo dos cálculos. Então, D cancela com D, 180 dividido por 5 é 36, então vai ficar 2 vezes 36, vai ser a velocidade média no trajeto total, e aí eu obtenho, né, o gabarito lá do quiz que eu coloquei na comunidade do canal. Velocidade média desse carro vai ser de 72 km por hora. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Se você tem alguma sugestão ou gostaria de ver vídeos sobre algum tópico específico aqui no canal, coloca aí nos comentários e eu te espero no próximo vídeo.